Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live semanal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, onde eu convido você para navegar comigo pelo mundo espiritual, capítulo a capítulo do livro Nosso Lar. Iniciamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nós vamos conhecer o capítulo 10, que trata da natureza de nosso lar. No capítulo 10, André Luiz é conduzido por Lísias a uma das regiões mais belas da colônia espiritual, o Bosque das Águas. Durante o passeio, ele contempla paisagens de extraordinária beleza, com jardins, árvores, flores e o Rio Azul, cujas águas possuem propriedades muito mais sutis do que as conhecidas aqui na Terra. Lísias explica que a água em nosso lar é um elemento fundamental para a vida espiritual. Além de servir como alimento e recurso terapêutico, ela funciona como poderoso veículo de fluidos espirituais. O serviço de distribuição das águas encontra-se sob responsabilidade do Ministério da União Divina, demonstrando a sua elevada importância para a manutenção da vida na colônia. André aprende que a natureza nos planos espirituais não é mero ornamento, não. Tudo possui finalidade educativa, regeneradora e vibratória. A beleza das paisagens, a pureza das águas, a harmonia ambiental contribuem diretamente para o equilíbrio mental e espiritual dos habitantes. O capítulo ensina que a criação divina se manifesta em todos os planos da vida e que os elementos da natureza continuam desempenhando funções essenciais após a morte do corpo físico. Então, vamos agora conhecer um pouco mais as ideias mais importantes que nos são trazidas por André Luiz no capítulo 10 do livro Nosso Lar, discografado por Francisco Cândido Xavier. Primeiro, aprendemos que a água, como tratamento divino da vida, de cura e também de renovação. Pois é. No capítulo, André descobre que a água possui funções muito mais amplas do que imaginava. Em nosso lar, ela serve de alimento, medicamento, transmissora de energias espirituais. Isso confirma a ideia espírita de que os elementos da natureza são instrumentos da providência divina. A água também simboliza renovação, purificação e recomeço. Assim, como limpa o corpo físico, também auxilia na harmonização dos campos vibratórios do espírito. E a água é utilizada nos centros espíritas, fluidificada pelos espíritos, para quê? Para melhorar a nossa saúde. E vamos agora ouvir a música que trata a respeito da influência dos benefícios da água. De Lucina, corre a paz que nos vacina, água pura, cristalina, refletindo a lei divina, fonte viva do Senhor, leva bênçãos e amor, em suas ondas delicadas, curam dores esquecidas, consigo, doce para abrigo amigo, mensageira da esperança,
que sustenta a confiança. Celestiais fluem dons espirituais, como estrelas sobre o mar, ensinando emoções. Água santa, bondade que alimenta a eternidade. No silêncio do oração, o canto do coração. Seguindo sua jornada, toda alma renovada pelas mãos do Criador, nas correntes do amor. Depois de conhecermos um pouco mais a respeito da água, eu faço uma pergunta: você tem utilizado a água diariamente de maneira suficiente ou substitui por outros líquidos? Então, vamos tomar água. A segunda ideia fundamental que este capítulo nos apresenta é que a natureza é uma expressão da sabedoria de Deus. O Bosque das Águas revela uma natureza mais bela e aperfeiçoada que a terrestre. Essa observação ensina que Deus se manifesta através da ordem, da harmonia e da beleza da criação. E a natureza espiritual não é um cenário decorativo, não. Ela participa ativamente do equilíbrio e da educação das almas, oferecendo recursos para o aprendizado, repouso e também regeneração. Vamos agora ouvir a música que trata a respeito da natureza. Se a nossa natureza terrestre já é bela, imaginem só a natureza do nosso lar. Entre flores reluzentes, cantam ventos sorridentes, e o perfume do caminho fala de Deus bem baixinho. Cada árvore elevada conta história iluminada de uma vida que floresce quando o bem nos fortalece. No jardim da eternidade brilha a luz da divindade, transformando a natureza em poema de beleza. Rios cantam mansamente ao ouvido de quem sente que a criação inteira vibra na presença que equilibra. Toda folha em movimento traz mensagem ao pensamento, convidando o coração à perfeita renovação. E no bosque perfumado segue o espírito encantado, aprendendo a perceber que viver é agradecer. Uma dica: pela manhã, quando você acorda, você abre a janela, admira a beleza da natureza, sente o vento acariciando suas faces? Pois é, está na hora de começar a fazer isso e agradecer a Deus por esta natureza maravilhosa que Ele nos deu e que a gente teima em poluir, não é assim? E vamos agora
terceira ideia que este capítulo 10 nos traz, que é a espiritualização dos elementos materiais. Muitos encarnados imaginam que após a morte, tudo se torna abstrato ou imaterial. E o capítulo nos mostra justamente o contrário. Os elementos conhecidos na Terra continuam existindo, porém, em estado mais sutil e elevado. Um exemplo é a água, os jardins, os rios, as árvores permanecem presentes, demonstrando que a evolução não elimina a criação, apenas aperfeiçoa. Eu fico pensando, já que em nosso lar é tudo mais bonito, um exercício nas esferas superiores com certeza é mais bonito ainda. E vamos agora à música que nos esclarece a espiritualização dos elementos materiais. Além do que se existe vida em cada ser. Tudo cresce, tudo avança. Esperança. A matéria se transforma sem perder a antiga forma, elevando sua expressão nos caminhos da ascensão. Rios, campos e jardins prosseguem sem ter fim, em dimensões mais elevadas, por luzes iluminadas. Nada morre na verdade, tudo busca a eternidade. Cada forma que evolui, nova estrada constitui. O que ontem era semente, hoje vive mais consciente, sob a força do ser, expandindo luz e amor. Tu desperta para a vida, tá compreendendo a criação como eterna evolução. Eu fico imaginando, se a natureza, na parte material, já é bonita, é linda, na parte espiritual é mais ainda, quais palavras seriam utilizadas para a gente descrever a beleza da natureza dos planetas mais evoluídos? Não vamos longe. Aqui no nosso sistema solar, como seria a descrição do planeta Júpiter e Saturno, que são bem mais evoluídos do que nós? E vamos agora à quarta ideia importante que nós retiramos do capítulo 10 do livro Nosso Lar, que é a harmonia ambiental e a elevação moral. Aqui nós compreendemos que nosso lar é um ambiente harmonioso, porque seus habitantes procuram viver segundo princípios elevados. O capítulo ensina que pensamentos, sentimentos e ações influenciam diretamente os ambientes onde vivemos. Quanto mais amor, fraternidade e disciplina moral, mais paz se estabelece ao redor. Agora vamos fazer uma análise rápida do ambiente nas regiões de sofrimento. Um ambiente trevoso, feio, porque ali os sentimentos são negativos. Então, nossa dica é: procure ter bons sentimentos para poder influenciar o meio ambiente. Podemos não perceber a influência que temos no momento, mas quando chegarmos na parte espiritual, vamos compreender que nos harmonizando com o meio ambiente, tendo bons pensamentos, estamos influenciando a elevação da Terra de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. E vamos agora à música que traduz todo esse sentimento.
Reflete no amor. Cada alma que trabalha na vitória, na batalha, vai semendo pelo chão, paz, beleza e união. Nosso lar resplandece, porque o bem floresce, como um campo abençoado, pelo Cristo amparado. Pensamentos elevados tornam universos perfumados e as vibrações de bondade cria nova realidade. Cultiva a caridade, constrói sua eternidade, transformando cada passo num divino e santo abraço. E assim segue a criação em perfeita integração, mostrando que a verdadeira luz nasce da alma que conduz. Caro amigo e seguidor, neste Papo Espírita nós aprendemos aí a respeito da natureza que sofre a nossa influência e principalmente sobre a influência dos nossos pensamentos. O exercício desta semana é ter bons pensamentos, pensamentos de amor, de tranquilidade, de paz, de concórdia, e vamos ver que na nossa casa o ambiente espiritual melhora, no nosso trabalho e também na comunidade. Vamos ser um elemento de cooperação e não de destruição. Vamos encerrar o nosso Papo Espírita fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, agradecendo por tudo isso que nós aprendemos hoje, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Uma boa semana, um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita.